Bom dia para todos vocês. Estou gravando a aula já. É um prazer estar com vocês aqui. Nossa penúltima aula, né, do livro. É a última aula do livro, mas ela está dividida em duas partes. Então, é a nossa penúltima aula. Eu dividi a aula da seguinte maneira. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou olhando aqui o WhatsApp aqui, porque tá tranquilo. Que às vezes o pessoal não consegue entrar, manda mensagem, mas acho que está tranquilo, né? No comecinho ainda tinha mais dificuldade, nós estávamos aprendendo a mexer com o Zoom ainda, mas agora o pessoal já está acostumado. Mas estava falando sobre como eu dividi a aula hoje. Então, eu dividi a aula da seguinte maneira. Hoje eu peguei os temas mais tranquilos para nós, tá? Então, eu peguei a questão da vida após a morte, a situação, né, o estado do indivíduo quando morre, tanto cristão quanto não cristão, e o juízo final, tá? Peguei essas dois, eu peguei, na verdade, aqui do nosso livro, o que está no nosso livro, eu peguei o começo e o final da lição, tá? E a parte do meio da lição, que eu acho que é a parte mais complicada, eu deixei para domingo que vem. O que eu imaginei? Eu falei, vou pegar. Não quis misturar as coisas. Eu peguei a parte que eu achei que era mais tranquilo, que normalmente entre os cristãos um senso comum, e vamos trabalhar ela hoje. E na próxima aula, a gente pega o outro tema que está no meio da coisa toda aí, que é a parte mais complexa. Eu acho que é talvez a parte que tenha maior discussão entre os cristãos, principalmente entre os evangélicos, né, sobre como que as coisas irão acontecer, tá? No mais, a aula de hoje é a aula 13, primeira parte do nosso livro de catecúmenos, né? Nosso livro aqui, o reverendo Adão Carlos do Nascimento é o autor, e os professores somos eu e o Tarcísio, tá? José Tarcísio Maciel e eu, Diogo Henrique de Sá, tá bom? Eu vou pedir para alguém orar por nós, escolher um voluntário aqui, um voluntário. Cadê? O Cláudio, você ora por nós, para nós iniciarmos? Sim, pode deixar. Obrigado. Nosso Deus, obrigado por mais um domingo de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais das tuas palavras, um pouco mais dos seus ensinamentos. Que o Senhor abençoe a todas as famílias aqui representadas. Abençoe também, logo mais, o nosso almoço familiar, e que nosso coração esteja aberto para aprendermos e aceitar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Seja iluminando a vida aí dos nossos dirigentes, do pastor, do Diogo, do Tarcísio, que possamos sempre ter aí este compartilhamento de informações, da tua palavra, que tanto nos alenta, nos consola e nos ajuda no dia a dia. Seja com todos nós. Obrigado mais uma vez por todas as bênçãos e pelo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Cláudio. Bem, vamos lá então para a nossa aula. Deixa eu só dar um recadinho antes que eu me esqueça. Irmãos, nós combinamos de receber os questionários hoje, tá? Então não esqueça, aqueles que já entregaram já estão livres disso. O Danilo Fusarro já entregou, o Cláudio entregou também, talvez mais alguns entregaram para mim, né? Ou no caso do Danilo não foi para mim, mas eu fiquei sabendo que entregou. Se você já entregou para o presbítero Tarcísio,
Já está entregue. Mesmo que eu não tenha falado aqui, tá? Mas se você não entregou ainda, não se esqueça que você precisa entregar isso para nós hoje. Por quê? Nós estávamos deixando mais para frente, irmãos, só que assim, nós não estamos recebendo o retorno. Nós imaginávamos que um ou outro fosse entregando, mas a maioria não entregou. E aí nós ficamos agora, estamos aí a uma aula de encerrar o nosso conteúdo e não recebemos nada. Então, se não recebemos agora, a situação vai ficar bastante complicada para nós darmos retorno para vocês. Não é uma cobrança porque a gente é chato. A gente é um pouco chato, mas não é só por causa disso. É porque senão nós não vamos ter tempo. No caso, eu digo nós, mas não somos nós, porque é o presbítero Tarcísio que vai corrigir sozinho esse questionário aí. Então, ele não vai ter tempo de responder, de corrigir e te devolver para você passar lá pelo encontro lá com os presbíteros, tá? Então, se esforce, tá? A gente avisou com antecedência essa semana, se esforce para você entregar isso hoje. Se você ainda não terminou, então você tem o resto do dia aí para um compromisso aí de devocional, já que hoje é dia do Senhor, você não deve trabalhar, então faça em forma devocional essa entrega desses questionários. Tem aqui 2 mensagens aqui. Obrigado, Saulo. Saulo está dizendo que ele vai levar no culto hoje. Ok, Saulo, obrigado. Nós aguardaremos, então, a entrega. Isso, irmãos, entregue no culto, por favor, tá? Deixa eu só dar... Eita, onde que eu coloquei? Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui no WhatsApp e aí a gente já começa. Tá, não é comigo aqui. Vamos lá, então. Continuando, dando seguimento aqui na nossa aula. Espera aí. A nossa leitura em classe, irmãos, está em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. O presbítero Tarcísio colocou ontem lá no grupo esse texto cantado. Inclusive, ele colocou 5, de 13 a 18, mas fui eu que induzi ele ao erro, porque eu que coloquei lá para ele o texto errado. Eu fiz meio de cabeça ali na hora e eu induzi ele ao erro ali. Foi eu que coloquei o alvo errado para ele ali. E aí ele percebeu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18. Passou. Aí, passou. O Paulo está dizendo aqui que ele vai entregar hoje também. Ok, Paulo, obrigado. Estamos no aguardo hoje lá na igreja, então. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18. Vou ler para vocês. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, então esse texto aí, com esse texto nós damos subsídio à nossa aula de hoje, tá? Eu espero que você tenha ouvido essa música cantada pelo Coral Proclamai. Se não ouviu, está lá, ouça, é muito bonita, tá?
vale muito a pena você ouvir esse texto cantado. É muito bonito quando a gente canta a palavra de Deus, né? Esse texto está cantado lá pelo coral Proclamar. Bom, o que está acontecendo ali? O pessoal de Tessalonicense, o pessoal da cidade o pessoal de Tessalonicense não, né? Os tessalonicenses, que são o pessoal da cidade de Tessalônica, está preocupado com a vinda de Cristo, e aí então Paulo ele escreve para esse pessoal lá falando a respeito disso. Mas eles, se você já leu a primeira e a segunda carta de Tessalonicenses, né, aos irmãos lá de Tessalônica, você vai perceber que Paulo escreve sobre isso. No capítulo 5 ele continua tratando disso ali, e quando você vai ler a segunda carta, você vai perceber que o pessoal ainda tem algumas coisas que ainda estão preocupando eles com relação à segunda vinda de Cristo. Quer dizer, o pessoal de Tessalonicenses estava muito preocupado com a segunda vinda de Cristo, né? O que é legal. Mas aí Paulo escreve para tranquilizá-los com relação a isso daí. Tá? Bem, vamos lá. A nossa aula. Introdução. Nossa salvação é um processo que iniciou antes que o mundo existisse e se completará, ou consumará, né? Que é um termo que vocês devem se acostumar no meio evangélico, que a gente usa muito esse termo consumar, consumação dos séculos, né? É o fim, né? O fim. É sobre isso que se trata o termo consumação, tá? Então, a nossa salvação começou antes da fundação do mundo e vai terminar com o fim do mundo. Então, assim sendo, ele é um processo que vai de eternidade até a eternidade. Vamos ver aqui sobre isso, Efésios 1, de 4 a 5, que fala sobre a nossa salvação começar antes do mundo existir. Eu vou ler para vocês aqui, ó, Efésios 1, versos 4 e 5, diz assim, ó: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Está vendo? Então, o processo de salvação começa antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, salvação começa antes da fundação do mundo. E 2 Pedro fala quando ela termina, tá? Então, vamos ao texto bíblico. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, eu vou ler para vocês. 2 Pedro 3, 3. Tendo em conta, antes de tudo, que os últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões. A gente poderia até... desculpa, pessoal, eu li o 3.3, é 3.13. Desculpa. Vamos para o 3.13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a consumação da nossa salvação está em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, 2 Pedro 3, na verdade, se você ler todo esse capítulo 3 de 2 Pedro, Pedro está tratando disso, tá? Do fim, né? Do fim do mundo, tá bom? Da vinda de Cristo e tudo mais, tá certo? Da consumação deste mundo que nós conhecemos e a introdução de um novo mundo, de um novo céu e nova terra, tá? O cristianismo não é uma religião que trata apenas do aqui e agora. Veja que eu coloquei em negrito, porque o cristianismo ele não trata apenas do aqui e agora, mas ele trata também do aqui e agora. E com isso, eu quero já combater dois erros. O primeiro erro é de você imaginar que o cristianismo trata só do aqui e agora. É o caso de alguns teólogos que a gente chama de liberais. Veja, quando eu falo teólogos liberais, não tem nada a ver com liberalismo econômico, tá? O teólogo liberal, é um
foi um grupo de teólogos que surgiu no final, ali durante o século XIX, segunda metade, mais ou menos, do século XIX, e foi muito forte até a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, os teólogos liberais, eles foram entrando meio que em decadência. Por quê? Porque a teologia liberal, ela não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, são uns ateus que se dizem cristãos. Nada mais que isso, tá? A gente pode resumir a teologia liberal em ateus cristãos. Como que pode um negócio desse? Como que eu posso ser ateu e cristão ao mesmo tempo? Lembra aquele Vingadores 1, quando o Bruce Banner, o Tony Stark fala, nós precisamos do Hulk, aí ele fala, esse é meu... Eu acho que o Capitão América fala para ele, né? Não é o Tony Stark, não é o Homem de Ferro, não, é o Capitão América. Fala para ele assim, nós precisamos do Hulk. Aí o Banner fala assim, esse é o meu segredo, capitão, eu sempre estou com raiva. Então, esse é o segredo dos liberais é que eles não são cristãos de verdade, tá? Mas eles se dizem cristãos e é uma teologia bem estranha, é um cristianismo muito estranho, tá? Mas eles perderam força, mas estão ressurgindo, inclusive estão entre nós, né? De volta e meia eu ouço algumas conversas esquisitas por aí pelos corredores da vida e até da onde eu não gostaria de ouvir, né? Entre os corredores da nossa igreja. Mas nós temos aí alguns liberais. Então, o cristianismo, ele não é uma religião que trata do aqui e agora apenas. Então, tem gente que acredita nisso. Mas também o outro erro que nós devemos evitar é imaginar que o cristianismo ele só trata do porvir, tá? Só trata depois. Não, o cristianismo ele trata da salvação do ser humano, da remissão do ser humano, tá bom? Da salvação, enfim, da queda, né? Tem os grandes temas da Bíblia, que a gente chama de mitos, os grandes temas da Bíblia, né? A criação, queda, redenção e consumação, tá bom? Esses são os 4 grandes temas. Tá? Criação, queda, redenção e consumação. Então, o cristianismo ele trata desses 4 temas aí. E um deles é o aqui e agora. Tá? Então, o cristianismo não é só, a salvação nossa não é só para depois, quando Cristo vier. A nossa salvação começa aqui e a gente já começa a experimentar as bênçãos da salvação, as bênçãos de sermos de Cristo aqui, tá bom? Então, o cristianismo é uma religião que trata do aqui e agora e do porvir, tá? Então, e é do porvir que nós vamos falar sobre hoje. Nós falamos quase que exclusivamente do aqui e agora durante quase todo o nosso percurso do nosso estudo. Nós estávamos falando da vida cristã. E agora nós vamos tratar do porvir, do que vem depois, tá bom? Portanto, veremos nesta aula, se Deus assim nos permitir. É lógico que, irmãos, eu não tenho a pretensão de esgotar o tema hoje, nem domingo que vem. É muita coisa, tá? É só uma visão panorâmica do que nós cremos, tá bom? Enquanto cristãos, sobre a vida no porvir, tá? Então, nós veremos nessa aula sobre a questão do nosso estado após a morte e da ressurreição do corpo e do juízo final, tá? Então, são essas 3 coisas que nós vamos ver hoje. A vida após a morte, a ressurreição do corpo e o juízo final, tá? O estado né, estado do indivíduo pós a morte, tá bom? Vamos lá. O estado do indivíduo após a morte. Eu coloquei indivíduo aí porque é da pessoa, independente se ela é cristã ou não, tá? Aí, inicialmente aí é qualquer pessoa. O que acontece com o ser humano depois que ele morre? A morte separa a alma do corpo, tá? A palavra morte, em grego thanatos, tá? Ela significa separação,
tá bom? Então, a palavra... Existem duas palavras gregas para separação, que é aquela que nós traduzimos por morte e a que nós traduzimos por santificação, tá? Santidade. Então, essas duas palavras simbolizam separação. E a separação, né, o Thanatos é a palavra que significa separação mais brusca, né? Então, ela separa a alma do corpo, aquilo que é material em nós, daquilo que é nosso imaterial, tá bom? Mas o que acontece após a morte? E que erros devem ser evitados quando se estuda essa doutrina? Quando eu responder a primeira pergunta, eu já vou responder a segunda, tá? O que acontece após a morte, eu já vou responder alguns erros que nós devemos evitar quando nós analisamos essa questão da morte, tá bom? Vamos lá. Como sempre, como sempre não, mas na maioria das vezes eu fiz isso, né? Eu vou colocar para vocês aqui o que a nossa confissão de fé diz sobre esse assunto, tá? É o capítulo 32 da confissão de fé, que trata do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos, tá bom? Esse capítulo é dividido em 3 incisos ou 3 pontos, enfim, 3 caput, depende da forma que você quer falar aí, tá? Se você for estudante de direito e tal. Mas aí são 3 pontos aí do capítulo 32. Olha, eu vou ler para vocês, tá? Não vou explicar muito, porque eu vou explicar durante a lição. Os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó. Então, está falando aqui do corpo se deteriora, tá? E vem a corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, olha, preste atenção nessa parte em parênteses aí, tá? A alma nem morre e nem dorme. E aí já está falando de 2 erros que devem ser evitados aí a respeito da alma, tá bom? Do indivíduo após a morte. Eu não vou comentar, só estou enfatizando, porque eu vou comentar daqui a pouquinho. Tendo uma substância imortal, está falando da alma, tá? A alma é imortal. Voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face, vem de enxergar, né? A face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno. São lançadas no inferno, né? Onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além desses 2 lugares destinados a almas separadas de seus respectivos corpos, as escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Eu quero só parar um minutinho aqui, comentar 2 coisas que a gente já comentou em outras aulas, que eu não vou tratar delas no restante da aula, porque eu já tratei no passado, mas eu achei, agora me acendeu a luz aqui, que talvez seja bom comentar, tá bom? Então, aqui, ó. Além desses 2 lugares, que é diante de Cristo, né, no céu e no inferno, não existe outro lugar aonde a alma vá. Com isso, a confissão de fé, lembra que o grande rival, toda a confissão de fé, eu já falei isso para vocês, e todo credo, lá no primeiro, segundo, terceiro século, lá no início da igreja, quando ela desenvolvia credos, né, os creios, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, credo apostólico, credo niceno, credo atanásio e tal. Eu até, na época que nós tratamos desses credos, eu mandei eles para vocês, isso sei lá, abril, talvez. Eu disse para vocês que sempre o credo ou a confissão, ela tem em vista um erro teológico. E qual erro teológico, qual o inimigo aí teológico que a confissão de fé de Westminster está combatendo? O catolicismo, tá bom? Então, ao dizer aqui, ó, além desses 2 lugares, inferno e céu, não existe outros lugares
aonde a nossa alma vai, né, o perdido vai para o inferno, o salvo vai para o céu. Do que outros lugares ele está se referindo aí? Embora ele não fale explicitamente. Ele está se referindo do limbo e do purgatório, tá? Então, esses dois lugares, tanto o limbo, que a Igreja Católica acredita, quanto o purgatório, que a Igreja Católica também acredita, esses dois lugares não existem, tá bom? Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Além desses dois lugares, destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras, a Bíblia, não reconhece nenhum outro lugar. Então, a Bíblia não reconhece nem o purgatório, nem o limbo, tá bom? Qualquer outro lugar, além desses, né? Aí nós teríamos que falar uma infinidade de lugares, porque existem mais de 10.000 religiões no mundo e cada uma delas tem uma visão de onde a sua alma vai. Então, não dá para nós tratarmos de todas as 10.000. Então, nós estamos falando só das principais aí. Então, limbo e purgatório não existe. Nós poderíamos aqui também, já que é um termo, não era, talvez, com certeza, né? Talvez não, com certeza, não era aquilo que estava na mente dos irmãos ali de Westminster, no século XVII, mas também nós podemos acrescentar aqui, não existe ressurreição, tem, tá? Não existe reencarnação, tá bom? Então, a reencarnação não existe. Então, isso não, a Bíblia não reconhece a reencarnação, a Bíblia não reconhece. A maioria das religiões são reencarnacionistas, né? Acreditam em reencarnação de diferentes modos, mas ela não crê, a Bíblia não reconhece reencarnação, purgatório, limbo, tá? E outras coisas que você possa imaginar aí, tá bom? Não vai para outro mundo, como por exemplo, os mormons creem, tá bom? Que você vai quando você termina aqui a sua vida aqui neste mundo, você vai ser um Deus em outro mundo. Olha que coisa bem doida. Isso, os mormons acreditam nisso, tá bom? E eles acreditam, inclusive, que o nosso Deus um dia já foi um homem que ele transcendeu e ele agora é o Deus do nosso mundo. Aí, quando a gente transcende, a gente vai ser... Se você for um mormon bom, você vai para ser Deus, vai ser Deus em outro planeta aí. Olha que coisa bem doida. Então, a Bíblia não reconhece esse tipo de coisa, tá? Não vamos continuar falando, nossa, a gente fica só falando disso. Segundo ponto e terceiro ponto do capítulo 32. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão. Isso é uma questão importante, tá? Mas não vou tratar dela aqui, vou tratar dela adiante. Mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos e não outros. Não é reencarnação, tá vendo? Você vai ressuscitar com o seu mesmo corpo. Posto que, com qualidades diferentes, e ficarão reunidos as suas almas para sempre. Então, aqueles que morreram ressuscitarão no seu mesmo corpo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, tá bom? Mas esse corpo terá qualidades diferentes. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso também, tá? E ficarão reunidos as suas almas para sempre. Terceiro ponto, os corpos dos injustos. Então, ele trata, olha que legal, ele trata no primeiro ponto de forma abrangente, depois no segundo ponto é só do justo, e do terceiro ponto do injusto. O justo aí, irmãos, é aqueles que foram justificados por Cristo, tá bom? Estamos falando de outras doutrinas que nós já tratamos em outras aulas. Aí, no caso da doutrina da justificação. E também não podemos colocar junto aí a eleição, os eleitos de Deus e tal. Aqueles que não forem eleitos, aqueles que morrerem sem Cristo, serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Olha que interessante. Eles também serão ressuscitados. Eles também irão ressuscitar, tá? Os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso dele aí, Cristo, tá bom? Seguindo aí. O que acontece com o cristão após a morte? Nós já vimos aí na confissão, mas eu vou falar dela com mais calma. A Bíblia nos ensina que após a morte, o corpo se deteriora e a alma do eleito entra em um estado de bem-aventurança consciente na presença de Cristo.
aguardando o dia da ressurreição. Por que eu coloquei um negrito aí no consciente? Porque existe, às vezes até a própria Bíblia, por tratar, por usar alguns termos, como, por exemplo, o próprio Jesus ele disse, olha, o Lázaro já dorme, né? Quando Lázaro tinha morrido. Jesus sabia que Lázaro tinha morrido, mas ele usa o termo dorme. Foi um eufemismo que Jesus utilizou ali. Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, quando ele trata da ceia, que alguns comiam ela de forma que não se portava de forma conveniente durante a ceia, não discernindo o corpo do Senhor. E aí ele diz, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ele não está se referindo ao sono, tá? Ao dormir normal, dormir, que você dorme todo dia. Ele está falando da morte, um eufemismo de novo aí utilizado. Eufemismo, a Bíblia utiliza muitas figuras de linguagem. O presbítero Tarcísio, todos os anos, ele traz uma aula só sobre figuras de linguagem que estão na Bíblia. Esse ano, por conta da pandemia, não teve essa aula específica, mas nós tratamos dela, tratamos desses assuntos de figuras de linguagem de forma no meio das aulas. Quer falar, Tarcísio? Sim, aproveitando, Diogo, eu vou mandar essa aula que eu tenho ela, eu mando aí no grupo para que o pessoal possa ter acesso, ok? Beleza, legal, olha só. Escrita, né, Tarcísio? Uma apostilinha, né? Exatamente. Isso, um artigozinho aí sobre essa aula aí. O presbítero Tarcísio, então, vai mandar para vocês. Leiam, pessoal, é bastante interessante, ajuda você a entender um pouco alguns textos da Bíblia. Porque não. A gente já falou sobre isso, né? Assim, de forma. Como o pastor gosta de falar, en passant, né? Mas assim, de forma rápida, em algumas aulas. Mas existem muitas figuras de linguagem na Bíblia. Tá? E você compreendê-las ajuda a sua compreensão do texto bíblico. Então, é um eufemismo aí que Paulo fala. Paulo trata, Jesus também utiliza para falar da morte, utilizando o termo sono, né? Dormir. E aí aí mora um perigo, porque uma leitura sem compreender que ali você tem uma figura de linguagem, você ler de forma literal, é algo que nós já falamos, né? Existem a linguagem denotativa e a linguagem conotativa, tá? Figuras de linguagem. Então, o conotativo, ele utiliza muita figura de linguagem. A linguagem conotativa é uma linguagem simbólica, tá? Analítica, de comparação, tá? Não é analítica, não, é analógica, é por analogia, tá bom? Analítica é de análise. Por analogia. E o denotativo é a leitura literal do texto. Então, quando você faz uma leitura literal desse termo dorme, então você pode imaginar, e aí surgiu uma doutrina chamada sono da alma, tá? Que significa que quando você morre, você dorme. E aí a sua alma está num estado de inconsciência. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a alma está consciente, tá bom? Em algum lugar, ou com Deus no céu, ou no inferno. E aí, vai com calma que eu já vou tratar dessa questão do inferno já já, tá bom? Vamos devagarzinho, porque existe uma dupla compreensão do que seria o inferno e eu vou tratar disso daqui a pouquinho, tá bom? Então, quando o cristão ele morre, o seu corpo, né, ele vai entrar em decomposição e a sua alma vai para a presença de Deus, onde ele estará consciente diante de Deus. E aí eu vou ler 3 textos para vocês. Lucas 23, 42 e 43, que é o texto que fala opa, Lucas 22, 42 e 43. Olha o que diz aqui.
dizendo, é o ladrão, né? Vocês sabem, é o ladrão, Jesus está sendo crucificado, tem dois criminosos ao seu lado, um à direita e outro à esquerda, e um deles diz para Jesus, olha, lembra de mim quando estiver... Vou ler aqui para você, né? Pai, se queres... Peraí. Deixa eu ver se eu anotei. 23, irmãos, desculpa. 23, 42 e 43. Diz assim, ó. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando entrar... E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, as pessoas quando morrem, os salvos, e esse ladrão se arrependeu e foi salvo, esse criminoso, e fala ladrão, mas a gente não sabe realmente o que ele fez, né? Esse criminoso se arrependeu e foi salvo, ele pede para Jesus que se lembre dele quando entrar no seu reino. E aí que Jesus diz para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tá bom? Então, ele estaria com Cristo morto, né? Ele estaria com Cristo no paraíso. Ele está se referindo ao quê? O corpo ficou ali. Então, a quem Jesus está se referindo? A alma desse indivíduo aí, tá bom? Então, essa é a primeira passagem. Outra passagem, Filipenses 1:23. Filipenses 1:23, e eu vou ler para vocês. Filipenses 1:23, que diz assim, a passagem de Filipenses 1:23. Olha, Paulo, no versículo 21, ele diz assim, ó, portanto, porquanto para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Versículo 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E o versículo 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Tá? E aí o versículo 25 ele fala assim, olha, eu acho que eu não vou morrer agora, porque para o bem de vocês, eu vou ter que permanecer aqui. Então, mas olha o que Paulo diz no versículo 23. Eu estou deixa eu ver, Diogo, consciente na presença de Cristo, aguardando a ressurreição, significa renascer em matéria? Paulo, não entendi. Saulo, não entendi sua pergunta, cara. Se você puder refazer a pergunta de forma um pouco diferente, eu não entendi. Ou se você quiser abrir o microfone e perguntar, acho que talvez eu consiga entender melhor o que você está perguntando. Você diz que o corpo ele se deteriora, eu falo da matéria. Isso. E a alma, ela entra em estado de bem-aventurança, consciente na presença de Cristo, aguardando o dia da ressurreição. Essa ressurreição, eu questiono a questão do voltar a ser matéria em termos de corpo, ou a gente fala de ressurreição no espírito, na alma? Tá. Saulo, obrigado, agora eu entendi sua pergunta. Eu vou tratar da ressurreição daqui a pouquinho. Você aguarda uns 5 minutos aí? Ou 10, ou 20, mas daqui a pouco a gente chega lá? Porque aí eu já respondo tranquilo, quando eu for falar só da ressurreição. E aí, se a dúvida persistir, aí você me pergunta de novo ou reformula a pergunta, tá bom? Pode ser? Certo. Porque agora eu não estou tratando da ressurreição, eu estou tratando assim, ó, eu vou dar um exemplo, talvez fique claro. Morri agora. Tive um infarto, morri, e o que acontece? Minha alma separou do corpo, minha parte material separou da minha parte imaterial. Né? Eu sou um ser só, né, que tem composto de uma parte material, uma parte imaterial, mas compõe um ser só. Mas agora, durante a morte, houve a separação daquilo que é naturalmente inseparável, que é o meu corpo da minha alma. Tá? Morri. O meu corpo vai ficar aqui, vocês vão no meu velório, talvez seja lá na igreja,
porque eu não sei, depois que eu morri, só Deus sabe o que vai acontecer comigo e minha família que vai decidir, né? Vai ter o velório, vocês vão ficar ali, espero que vocês chorem ou vão dar risada das coisas engraçadas que eu falei, né? É o que acontece normalmente em velório. Mas aí vai chegar uma hora que vão enterrar o meu corpo. Ali, enquanto eu estou no velório, já está começando um processo de deteriorização, mas ele ainda está lento, né? Está começando. Mas uma hora vai ter que enterrar, porque a coisa vai começar se não for enterrado logo, as coisas vão começar a aparecer, né? A deteriorização. E meu corpo vai ficar ali deteriorando, vai apodrecer e o tempo vai passar. Tá, mas eu morri. Meu corpo vai acontecer isso com o meu corpo e a minha alma, ela vai para a presença de Deus. E ali eu estarei com Cristo, na presença de Deus, no céu, tá? No céu, com Cristo, aguardando a ressurreição, tá bom? E eu estou ali consciente, eu sei o que está acontecendo ali, eu não sei o que está acontecendo aqui na Terra. Eu não me comunico com mortos, eu não vou aparecer aqui, por mais que não é o caso da minha família, que a minha família é uma família cristã, mas digamos que deu a louca lá num desespero muito doido da Priscila, se eu tentar ir numa sessão aí de mesa branca, tentar puxar meu espírito, invocá-lo, ele não vai aparecer, tá? Vai vir lá um espírito estranho, um demônio, vai aparecer lá, vai falar com a minha voz, vai escrever com a minha letra, vai falar de coisas que só eu e minha esposa sabíamos, porque ele está ao nosso derredor, vendo as coisas que nós fazemos, ele sabe do que nós fazemos, e aí ele vai contar coisas que só eu e a Priscila sabíamos, e aí ela vai falar, realmente é o Diogo que está ali, e não é o Diogo que está ali, eu estou lá com Cristo, não sei do que está acontecendo aqui na Terra, mas estou lá com ele, gozando da presença dele. O que Paulo fala é infinitamente melhor. Então é isso que está acontecendo com a minha alma lá, mas o meu corpo está aqui estragando, tá bom? E eu estou lá, com Cristo e de boa, entendeu? Muito feliz com o resultado do que me aconteceu, tá bom? Então, até aí, tranquilo, Saulo? Até esse momento, tranquilo? Ainda não falei de ressurreição, tá? Mas como está minha alma agora, neste momento, você está tranquilo? Ou não? Até aqui tranquilo. Até aqui tranquilo. Até aqui tranquilo, beleza. Então, ainda não falamos de ressurreição, só estou falando de que meu corpo está aqui no mundo, enfim, está se deteriorando, enfim, pode ser que meu corpo seja queimado, vire cinzas, eu espero que não façam isso, mas, sei lá, pode acontecer um monte de coisa. Digamos que não é o caso da minha família, que não vai pedir a cremação do meu corpo, mas digamos que eu peguei uma doença muito perigosa e é melhor queimar o meu corpo, porque ficar aqui pode contaminar o solo. Vão queimar o meu corpo, não tem problema. Vai sumir os elementos dos átomos do meu corpo, vão desaparecer, né? Visivelmente vão desaparecer, mas não tem problema. A minha alma está lá com Cristo e não está nem aí preocupada com o meu corpo, tá bom? Mas daqui a pouquinho nós vamos continuar falando disso. A minha alma está com Cristo, porque eu fui salvo, tá bom? E aí eu vou ler o próximo texto aqui de Apocalipse 6:10, que diz o seguinte, eu vou ler o 9 só para vocês entenderem o contexto ali. É o contexto da abertura dos selos, tá? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, e clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eu não estou lendo esse texto para tratar da questão aí escatológica mais complexa. Eu só estou lendo esse texto para mostrar para vocês que, veja só, João viu a alma dos mortos. E o que eles estão fazendo? Eles estão dormindo? Não. Eles estão orando. Eles estão orando a Deus ali, na presença, estão falando com Deus, conversando com Deus, ali dizendo, até quando, ó santo, soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue. Então, eles estão conscientes, eles estão na presença de Cristo, embaixo do altar, tá? Do altar, ó. Embaixo do trono,
e eles estão orando, ou seja, todos esses textos, eles falam o seguinte: quando nós morremos, a nossa alma vai para a presença de Cristo, o ladrão na cruz, ele estaria com Cristo naquele mesmo dia. Paulo, ele diz, eu gostaria de morrer porque eu estarei com Cristo. Então, ele não fala, eu espero morrer porque daqui, sei lá, na ressurreição eu estarei com Cristo. Não, eu estarei com Cristo agora, tá? E aí, como estaremos agora na presença de Cristo? Conscientes, ao ponto de que estaremos, inclusive, orando, inclusive conversando com Deus, clamando a Deus ali, tá? É uma oração um pouco diferente da oração que fazemos hoje em dia, porque a gente ora e nós cremos que Deus está nos ouvindo, mas nós não estamos vendo Deus fisicamente, né? Nós não estamos vendo Jesus aqui. Se eu orar aqui agora, neste momento, Jesus não vai estar aqui de forma que eu possa vê-lo. Ele está aqui comigo, porque ele disse que estaria, de forma espiritual, através do Espírito Santo, mas eu não o enxergo, tá? Mas ali eu estarei vendo Deus, e eu vendo Cristo, e eu estarei falando com ele, orando no sentido de conversar com ele, tá bom? De forma consciente. Então, esses três textos aí, falando da nossa situação, da situação da nossa alma imediatamente após a nossa morte, tá bom? E até aguardando a ressurreição, tá certo? Vamos lá, seguir aqui. Tá tranquilo até aqui, por enquanto? Sim? Bom, beleza, então vamos lá. Próximo slide aqui. E o que acontece com o não cristão após a morte, tá? Aqueles que morreram sem Cristo, os não eleitos, os não cristãos, os não salvos, aqueles que rejeitaram Cristo, aqueles que morreram sem ele, tá bom? O ímpio, tá? O não pio, tá? O ímpio. Imediatamente após a sua morte, seu corpo também entra em decomposição. A situação do corpo é igual para todo mundo, tá bom? O que vai mudar é para onde vai a alma desse indivíduo. E a sua alma é lançada no inferno. Olha aí, presta atenção. Ainda não estamos falando do lago de fogo. Então, veja, o inferno, a gente fala inferno e a gente pensa no lago de fogo, mas o lago de fogo é o lago de fogo, o inferno é outra coisa, tá? O inferno é esse lugar de, se nós entramos em um estado de bem-aventurança, de alegria plena, junto com Cristo, plena assim, total, tá? Junto com Cristo, o ímpio ele vai para um lugar de sofrimento preliminar, de danação. O pastor usou esse termo danação, a gente não utiliza muito, mas é o termo bíblico, tá? Para perdição eterna, é danação eterna, é o dano eterno, tá? Sofrendo dano. Então, o ímpio está num estado de danação no inferno. Tem gente que não gosta muito desse termo, dessa expressão danação, ela tem um sonoramente esquisito, mas é que a gente não é acostumado com esse termo. Mas é isso que a Bíblia fala, tá? Estado de danação, ou danação eterna. Mas aí, no caso, aí ele está num período de danação, onde ainda coisa pior vem pela frente, tá bom? Mas ele já está em sofrimento, ele já está sendo afligido, já está sofrendo, longe de Deus, tá? Está sofrendo já. Onde ele aguardará em sofrimento o dia do juízo, tá bom? Juízo final. Então, quando o ímpio morre, o corpo entra em decomposição, como o corpo do justo. Até aí não tem diferença nenhuma. Tem até um texto na Bíblia que diz, eu não separei ele agora, não vou lembrar onde está escrito, mas assim como morre o justo, também morre o ímpio, tá? Então, na morte, até aí, nós somos parecidos, tá bom? Depois que as coisas começam a diferenciar aí, tá bom? A alma do justo vai para a presença de Deus e do ímpio vai para o inferno sofrer, tá? No inferno. O lago de fogo é outra coisa, tá bom? Não é o inferno, é outra coisa. A Bíblia não chama o lago de fogo de inferno, ele chama de outro lugar. O inferno aí, a palavra inferno é Hades, ou Hades, né? A palavra grega Hades, que significa terra dos mortos, tá bom? Onde aguardará em sofrimento o dia do juízo final. Vamos ler aqui 2 textos que falam sobre isso.
Lucas 16, 19, 31, é o texto lá da parábola do rico e do Lázaro. Cuidado com essa parábola do rico e do Lázaro, porque o Lázaro aí não é o Lázaro irmão da Maria, tá? Essa é uma parábola e não necessariamente a história é verdadeira, embora seja a única parábola em que Cristo dá um nome para um indivíduo, tá bom? Mas não significa necessariamente que a linguagem aqui seja assim, não que seja verdadeira. Deixa eu explicar aqui o que eu quero dizer com verdadeiro. Verdadeira a parábola é, tá? A história é verdadeira. Foi Jesus que disse, está na Bíblia, está nos textos originais. O que eu quero dizer com verdadeira não quer dizer que aconteceu de fato essa história. É uma historinha, tá? Que Jesus está contando, é uma ilustração, tá bom? É a única ilustração que aparece o nome de alguém, mas é uma ilustração. Não significa que Jesus está contando uma história real, de algo que aconteceu de fato com alguém, tá bom? Então, mas a lição é verdadeira, tá? Embora a história seja uma história, tá bom? É como qualquer outra parábola. O semeador saiu a semear. Do que está falando ali? É da pregação do evangelho. Não significa que um homem saiu jogando sementes para todo lugar, né? Não é isso, tá bom? Estão conseguindo me acompanhar aí? Tá dando para entender essa questão aí, né? Então, veja só. 19 a 31. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler uma parte aqui, porque a leitura é extensa e o tempo não é muito favorável a nós. Tem muita coisa para nós tratarmos, mas lá, então, é a parábola do rico e do Lázaro, mas eu vou ler só a parte aqui, 22 e 23, tá bom? Vou ler o 22, 23 e 24. Tá. Ó, 22, 23 e 24. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou seus olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou sendo atormentado nessa chama. Então, o rico, ele morre e vai para o inferno, e ali ele já está em tormento. Ainda não houve o juízo final, ainda não houve o julgamento do trono branco, que é o juízo final, mas ele já está em tormentos, tá bom? E ele consegue ver ali o lugar onde Lázaro está, e aí ele vê que Lázaro está bem, e aí ele pede para Lázaro molhar a boca dele, porque ele está em tormentos. Apocalipse, irmãos, não significa, veja só, que eles estão no lugar próximo um do outro, que o morto cristão está com Cristo, está num lugar próximo um do outro. Ali é a linguagem simbólica, só para poder Jesus mostrar, na verdade, a lição da parábola é uma só. Se você não se arrepender ouvindo a palavra de Deus, você não vai se arrepender com visão de milagres, tá? Então, a pregação da palavra, ela produz salvação, e milagres não produz arrependimento, não produz salvação, tá bom? Essa é a lição. Mas ele já está mostrando o destino ali do ímpio, que é em tormentos, tá bom? Apocalipse 20, de 13 a 15, também nos fala a respeito disso. Apocalipse 20, 13 a 15. Deu mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram esse além aqui, tá? Entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, esse além aqui, ele é o inferno, tá? Inclusive no versículo 14 ele já é traduzido na nossa Bíblia por inferno. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Veja, então aqueles que estavam no inferno, eles vêm para a presença de Deus para o julgamento. Isso aí, esse versículo 13, 14 e 15,
são os momentos antecedentes ao julgamento do trono branco, tá bom? Do juízo final, tá? Que está sendo tratado aí no capítulo 20. Então, a pessoa já está em tormento no inferno, e aí o inferno entrega esses mortos para serem julgados no juízo final, para depois serem lançados no lago de fogo e enxofre. Tá vendo aí a diferença entre o inferno e o lago de fogo e enxofre? Então, e também já duas coisas aí que já nos mostram. Existe uma diferença entre o inferno e o lago de fogo e enxofre, tá? A gente pode até falar, a pessoa vai para o inferno e tal, mas esse inferno aí já é o lugar de sofrimento preliminar, aguardando o juízo final, e depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que alguns também chamam de inferno. Aí não tem problema, mas é importante você ter a distinção entre os dois lugares aí, tá bom? E aí, no dia do julgamento final, do juízo final, o inferno vai entregar esses mortos para serem julgados definitivamente e lançados no lago de fogo e enxofre. Tá certo? Até aí, tranquilo? E o versículo 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok? Então, essa é a situação do ímpio que morre sem Cristo. Imediatamente após a sua morte, o Zezinho lá, eu não vou nem dizer que fui eu, porque eu fui salvo, mas o Zezinho lá morreu sem Cristo. O corpo dele vai seguir aqui a decomposição, mas a alma dele vai para o inferno sofrer, aguardando o sofrimento que vai ser pior ainda depois, tá bom? Seguindo. Ressurreição do corpo. A Bíblia, agora, Saulo, eu pretendo responder a sua pergunta, tá bom? Se eu não responder a sua pergunta aqui, aí você me chama atenção aí para eu voltar na sua pergunta, tá? A Bíblia ensina que no dia da ressurreição, os mortos serão ressuscitados, ou seja, corpo e alma serão reunidos novamente. Vamos ler 1 Coríntios. Recomendo a leitura de todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Esse é o texto mor que trata da ressurreição. O 1 Coríntios 15 é o texto da ressurreição, tá? Tem outros textos que falam disso, mas todo o capítulo 15 trata apenas da ressurreição, tá bom? Tudo ali é sobre ressurreição, mas eu vou ler 35 a 38 e depois 42 até 44 de 1 Coríntios. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, de 35 a 38. Lerei. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Paulo está usando aqui o simbolismo de plantação, tá? Se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes a seu corpo apropriado. Até o 38, né? O que Paulo está dizendo aqui, irmão? Quando você planta uma semente de laranja, ali você não está plantando a árvore, você está plantando a semente. O corpo da árvore é diferente do corpo da semente. Você consegue ver isso, né? A semente ela é diferente de uma árvore, não é? A semente de laranja é diferente da laranjeira. Mas tudo o que vai se tornar a laranjeira está ali em embrião, tá bom? E aí, à medida que aquela semente for germinando e crescendo e tudo mais, ela vai tornando o corpo que Deus lhe preparou para que ela tivesse. O que Paulo está dizendo? O nosso corpo aqui, o nosso corpo presente, ele morre. Mas quando ele ressuscitar, ele vai receber um novo corpo, tá? Mas é este corpo aqui que vai ressuscitar. Então, deixa eu falar com calma. Deixa eu ler o 42 a 44, depois eu falo com calma isso para vocês. Então, agora, versículo 42 até 44.
Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E aí a gente poderia até acrescentar 1 Tessalonicenses, que nós lemos, né? 4. 1 Tessalonicenses 4, que está ligado aqui. Eu vou ler para vocês aqui só. Não vou ler todo, que nós já lemos, tá? Busquemos que Jesus compreende. Porquanto meus versículo 16, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, então, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre, tá? Então, esses dois textos tratam aí da ressurreição. O que a Bíblia ensina, tá bom? Que nós, isso é importante, porque existe, eu já vi gente falando sobre isso, que imagina que no céu, lá no céu, não agora, não se eu morrer agora, mas no porvir, no novos céus e nova terra, tá? E nós seremos como espíritos voando por aí. Não é assim. Nós seremos ressuscitados, todos. Nós teremos reunidos a nossa alma e nosso corpo. Por quê? Porque a salvação não é só para nossa alma. A salvação é para nosso ser todo, tá? Então, nós seremos reunidos. Se eu morrer, né? Se você morrer, sua alma será reunida a seu corpo e você vai ressuscitar, tá? E eu acho que aí eu estou respondendo a pergunta do Saulo. Então, não é a alma vivente apenas, tá bom? É a alma animando o corpo, é unida ao seu corpo, o seu corpo que você tem agora. O que a Bíblia ensina é que nós ressuscitaremos e imediatamente após, se tivermos mortos, né? Se você não tiver morto, aí é outro ponto aqui que nós vamos ver daqui a pouquinho. Você vai ressuscitar. E imediatamente após ressuscitar, você vai ter o corpo transformado à imagem do corpo de Cristo. E aí é o corpo glorificado que Paulo trata. Mas é o seu corpo glorificado, tá bom? Como que esse corpo glorificado vai ser? Igual ao de Cristo. Como que o corpo de Cristo glorificado é, irmãos? Não sei. Aí nós não sabemos. É um corpo glorificado, majestoso, maravilhoso. Como que ele é? Ele brilha. Irmãos, não sei, a gente não sabe como que é. É um corpo, é o nosso corpo glorificado. Você vai ser velho, você vai ser novo, você vai ser criança, você não sei, irmão, nós não sabemos, tá? É um corpo diferente, é esse corpo diferente. Ele brilha no escuro, não sei nem se vai ter escuro, entendeu? Então, ele não sei como é que é, tá? Nós não sabemos, a Bíblia não é clara, é um corpo majestoso. Irmãos, tem coisa que é tão grande que a gente não consegue entender, por isso que Deus não disse para nós. Mas o importante nós temos em mente aqui é o quê? Não é só a nossa alma. Nossa alma vai voltar aqui, vai ser unida ao nosso corpo, e aí nós seremos ressuscitados. Já estamos ressuscitados, né? Aí nós seremos glorificados. Mas se o seu corpo foi destruído, foi queimado, foi jogado no mar e se perdeu e tal. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, Deus sabe onde o seu corpo está. Ele sabe onde estão as moléculas, os átomos do seu corpo, ele sabe onde está. E ele é poderoso para reunir tudo isso. Por quê? Porque o primeiro Adão foi criado, irmãos, do átomo da terra, do pó. Tá? Então, é assim, ele sabe onde está, e fica tranquilo, que ele vai... Ah, mas e se doar o meu coração? Fica tranquilo, ele vai te dar um coração novo, tá bom? Mas e o meu pulmão? Fica tranquilo, ele vai te dar um pulmão. O que foi? Não fique preocupado. Eu não vou doar o meu corpo, meus órgãos, porque depois, como é que vai ser? Fique tranquilos.
se você for abrir a cova do seu parente lá, apesar que já não tá, né, tiram da cova e colocam depois lá naquelas gavetas, tá só o osso. O que aconteceu com os órgãos? Eles se deterioraram. O pessoal tá rindo aí do que eu falei. Então, Deus sabe onde está, tá bom? Fique tranquilo, pode doar, tá? Pode ser doador de órgãos, tá bom? Porque uma hora ou outra isso tudo vai se deteriorar, irmãos. Tudo isso vai deteriorar, tá? Mas Deus sabe onde está. Deus vai reconstruir o seu corpo como era, perfeito, e depois vai glorificar esse corpo, tá bom? Tranquilo aí? Bom, ô Saulo, respondi a sua pergunta, meu irmão. Pode abrir o microfone aí, pode. Respondeu, Simon, respondeu. Ah, então beleza. Se não respondeu, depois, se eu não respondi, você pode perguntar. Se você não quiser perguntar agora, pode perguntar depois, tá bom? Pode mandar um áudio aí para mim, aí, ou no grupo, tal, você fica tranquilo, tá? Ficou bem claro, eu entendi. Apesar de, então, a gente não saber exatamente a forma, né, mas nosso espírito, ele se une de novo, novamente com o corpo. Eu entendi. Isso mesmo, tá bom? Ele se unirá ao nosso corpo e depois será transformado. Quando ele se unir ao nosso corpo, a gente sabe que é esse corpo aqui, é do jeito que eu sou. Mas, imediatamente, ele vai ser transformado. E aí, o que acontece no transformar é que a gente não sabe, tá bom? Como é esse corpo transformado, tá? É um negócio maravilhoso, mas como a gente só pode dizer que é maravilhoso, mais nada, tá bom? E se alguém aventurar dizer para você, não, eu sei, aí, irmão, tá entrando no campo da especulação, cuidado com esse cara aí, porque é estranho. Eu vi um herege há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, ele dizia, se você ler o livro de Apocalipse, tem uma hora que João lhe ouve a voz de 7 trovões. E aí Deus fala para ele não anotar que aquela voz das 7 trovões era mistério, não era para ser revelado. Mas esse camarada aí, que é assim com Deus, ele falou que Deus revelou só para ele, só ele e João sabem o que os trovões disseram. Né? Então, os camaradas assim, cuidado com esses caras assim, porque eles são estranhos demais. Bem, nós cremos na ressurreição do corpo, tá? Lembre-se do credo apostólico, tá? Creio, das expressões ali do credo apostólico diz, creio na ressurreição do corpo, na vida eterna. Nós professamos o credo, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de falar o credo apostólico porque pensa que isso é coisa de católico. O católico romano não é, viu, irmãos? Afugenta essa ideia aí, porque isso aí é coisa dos cristãos, dos primeiros cristãos, e ele é muito bom, ele é nosso. Nós somos o dono desse credo, os cristãos são donos desse credo, e nós devemos utilizá-lo, porque ele ajuda-nos a resumir aquilo que cremos, tá? Ele é o credo que persistiu aí dos mais enxutos, e assim, bem, não vou falar completo, porque ele é resumido, né? Mas ele trata de praticamente tudo que a gente crê, tá bom? De forma bem resumida. E ele é nosso, ele é muito importante. Se você lembra do credo, você lembra em tudo que você acredita, tá? Agora, tem credos mais complexos, que são mais abrangentes, explicam melhor alguns pontos, o Atanásio, o Niceno, o de Niceia, tá? Mas eles são mais difíceis de decorar. Mas vale a pena, se você tiver aí algum tempinho vago aí, decorar, investir aí. Mas se você não tem, pelo menos o credo apostólico você tem a obrigação de decorar, tá bom? É coisa de cristão. Vamos lá. Então, o credo apostólico nos ajuda nisso. Creio na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. E aí ele termina com amém. Assim seja, tá? Tanto aqueles que morrem com Cristo, quanto aqueles que morrem sem Cristo ressuscitarão, tá? Nós vemos lá em Apocalipse. Todo mundo vai ressuscitar um dia, tá bom? E os mortos que morreram sem Cristo, eles serão lançados com corpo e alma no lago de fogo e enxofre, tá? Por enquanto a alma deles está sofrendo no inferno, enquanto a alma dos justos está se alegrando com Cristo. No dia da ressurreição, todos ressuscitarão e todos de corpo e alma estarão diante de Cristo no tribunal, no juízo final, tá? Uns para benefício eterno, outros para condenação eterna.
E aqueles que forem condenados eternamente serão lançados, corpo e alma, no lago de fogo e enxofre, tá? No lago de fogo. Enxofre é por minha conta. O lago de fogo aí, tá bom? O texto que nós vemos ali é fogo. Tem uma outra passagem que diz enxofre, tá bom? Mas ali nos que nós vemos é fogo, tá bom? Bom, vamos lá. Tranquilo até aí? Então, todos seremos ressuscitados, mas o destino final é diferente para esses dois grupos. Um vai para a bem-aventurança eterna e o outro vai para juízo e danação eterna, tá bom? Tranquilo até aí? Ressurreição do corpo. A Bíblia fala claramente que como se dará a ressurreição daqueles que morrem com Cristo. No dia da vinda do nosso Salvador, ele chamará para si todos aqueles que lhe pertencem. Quem morreu ressuscitará, terá sua alma reunida ao corpo e terá o seu corpo glorificado imediatamente. E aqueles que estiverem vivos, irmãos, quem estiver vivo não vai morrer, tá? Digamos que Cristo vem agora, todos nós aqui que estamos aqui estamos vivos. Nós não vamos morrer. Os mortos ressuscitarão, e aí eles terão o corpo. Assim que eles ressuscitarem, a primeira etapa é que esses mortos, que já estão com Cristo, a alma vai, ou o espírito, tanto faz, tá? Vai voltar para o corpo e vai ressuscitar. E aí, depois que todos estivermos reunidos, a coisa vai ser rápida, mas todos reunidos ali, nossos corpos, tanto de vivos que estão vivos, quanto de vivos que acabaram de ser ressuscitados, todos juntos, não mortos e não ressuscitados porque não morreram, e ressuscitados porque acabaram de ser ressuscitados, todos nós teremos o corpo transformado e iremos para a presença de Cristo. Veja, Paulo, quando ele trata disso, ele fala assim, para que eles, sem nós, não sejam glorificados. Olha que coisa interessante. Eles não serão glorificados sem nós. Seremos todos glorificados juntos, tá? E aí, os que não morreram, Jesus veio agora. Nós não morremos, nós não morreremos. Não vamos precisar morrer para ressuscitar. Nós seremos só transformados e subiremos juntos seremos reunidos a Cristo nos ares, tá bom? Tranquilo até aí? Então, quem não morreu não precisa morrer, tá? Ele só será glorificado junto com aqueles que acabaram de ressuscitar. Esses dois grupos, agora eu não estou falando de perdido, tá? Ressuscitados e não ressuscitados. Ressuscitados e não ressuscitados porque não tinham morrido, tá? Vou dizer assim, ressuscitados e vivos, mas todo mundo vivo, mas ressuscitado e vivo. Todos seremos transformados e estaremos juntos, subiremos para junto de Cristo. Esses dois grupos, ressuscitados e aqueles que não haviam morrido, serão arrebatados para o Senhor nos ares, tá? O texto está aí, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17, já lemos aí bastante vezes, não vou ler de novo. O juízo final. Nós temos 7 minutos e eu tento falar do juízo final. Deus já determinou, Confissão de Fé, capítulo 33, tá? Em seguida, a ressurreição do corpo é o capítulo do juízo final. Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Irmãos, hoje Jesus Cristo é o advogado, mas um dia ele será juiz, tá bom? Juiz, é ele que julgará, é Jesus que julgará, tá bom? As nações, com vara de ferro. É lógico que Jesus julgando, Deus está julgando junto com ele, o Pai está julgando junto com ele. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, os demônios, né, que nós chamamos de demônios, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra. Todos eles comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, né? As 3 formas que você pode pecar. E receberão o galardão segundo o que tiverem feito, o bom ou mal, estando no corpo. Galardão é recompensa, tá? Nem sempre o galardão é bom. O galardão pode ser lançado no lago de fogo e enxofre, tá bom? É a recompensa do ímpio. Ó, cuidado. O salvo não vai para o inferno, não vai para o lago de fogo e enxofre, tá? O galardão é a recompensa que é dada para todos, tá bom? Os que forem salvos terão um bom galardão, os que forem perdidos terão um mau galardão. Eu não vou tratar da questão do galardão bom com ninguém, tá bom?
eu não vou tratar dessa questão nas nossas aulas. Existe uma compreensão, só que ela é muito complexa, muito difícil de você compreender isso daí, mas existe uma ideia de que entre os bons há uma teologia. Eu não quero entrar nela, porque se eu soltar essa lebre aqui, eu vou levar semanas tratando dela, e eu não tenho semanas para tratar com vocês disso, mas assim, dentro daqueles salvos que receberão um bom galardão, existem galardões melhores e galardões não tão bons, tá? Essa é a visão de galardão que os cristãos têm, tá bom? Agora, como que se dará essa escolha do galardão? Irmãos, eu não vou entrar, essa é a parte que eu não quero entrar, tá bom? Porque demora muito para explicar como alguns vão receber um galardão melhor do que outros, tá? Mas a ideia é que existe um bom galardão, uma boa recompensa, que é estar com Cristo para sempre em novos céus e nova terra, e existe uma recompensa ruim. Você vai ser recompensado por aquilo que você fez. Tá? Os que morreram sem Cristo, os ímpios, para o lago de fogo. Essa é a recompensa deles. E os que morreram com Cristo, a recompensa deles é estar com Cristo para sempre. Tá bom? Una isso que eu acabei de falar com tudo que nós falamos nas outras 12 lições, vocês vão ter uma visão um pouco melhor disso tudo, ok? Segundo ponto aí do capítulo 33. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, o dia do juízo final, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos. Veja que Deus é glorificado tanto ao salvar os eleitos, quanto na condenação do ímpio, tá? Dos não eleitos. Tanto um grupo quanto o outro, ao receber o seu veredito final ali, Deus será glorificado. A glória de Deus em primeiro lugar, tá? Os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor, mas os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Irmãos, veja só, a destruição eterna não significa uma doutrina equivocada defendida pelos adventistas do sétimo dia. Os adventistas são bem hereges, viu, irmãos? Cuidado que o adventismo é uma heresia, é uma seita, tá bom? Eles defendem que existirá aniquilação da alma. E a Bíblia não ensina a aniquilação da alma. Ela ensina tormento eterno. Isso que é o que a confissão de fé chama de destruição eterna. Ou seja, é a punição eterna. É sofrer eternamente. Tá bom? A aniquilação é muito bom para esse povo. E olha, eu já falei disso para vocês, mas o peso do juízo está relacionado diretamente ao agravo que foi cometido contra a glória de Deus, tá? Como a glória de Deus é infinita e a glória infinita dele foi ofendida pelo pecado do ímpio, o ímpio deve pagar infinitamente pelo pecado que cometeu. Pregação de Jonathan Edwards, Pecadores na mão de um Deus irado, do século XVIII, muito interessante. A editora PES tem esse livreto, eu tenho o livreto aqui, a pregação escrita, mas você encontra na internet de graça, porque já tem 300 anos essa pregação e ela já entrou em domínio público, 300 anos, mas ele fala disso, ele fala que depois de milhões e milhões e milhões e milhões de anos passados no inferno, não haverá menos tempo para passar lá do que havia quando eles começaram, porque a eternidade significa isso, tá bom? Vamos lá. Terceiro ponto, vamos, assim como, eu acho que são só 3 pontos. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens. Então, ninguém sabe que dia vai acontecer isso, tá? A fim de que eles se despojem de toda confiança carnal.
Então, não tem você pensar assim, quando eu estiver chegando lá perto do dia, eu me preparo. Então, ninguém sabe, tá bom? Sejam sempre vigilantes. Então, nós devemos viver todos os dias como se fosse o último, porque nós não sabemos o dia do juízo final, nós não sabemos o dia da ressurreição, o dia da vinda de Cristo, né, do arrebatamento, da parousia, como é em grego, né, tá? Parousia, nós não sabemos o dia do arrebatamento, como nós não sabemos o dia da nossa morte. Eu não sei nem se eu vou terminar essa aula, posso ter um infarto aqui fulminante e morrer, tá? Nenhum de nós sabemos o dia, todo mundo que eu costumo falar isso para os meus filhos, tomem cuidado, porque ninguém que morre acorda de manhã pensando, hoje é meu dia, tá bom? Então, todo mundo acorda como sempre acorda, faz as coisas que sempre faz, e durante o dia alguns morrem, não terminam o dia. Tá? Então, nós devemos viver sempre como se fosse o último dia. Tá? Estejamos prontos para dizer, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Vem logo, Senhor Jesus. Amém. Olha que coisa. E esse é o último. Assim a gente termina a leitura da Confissão de Fé. Deus, juízo final e o destino eterno. Deus julgará em um dia, por ele determinado, todos os homens, todos comparecerão diante dele. O relato bíblico sobre esse dia está entre os mais aterradores que encontramos nas Escrituras. Irmãos, esse é o relato mais chocante que nós temos sobre algo que acontecerá na Bíblia. A Bíblia fala assim, ó, e viu-se, João fala, capítulo 20, versículo de 11 a 15, e viu-se um trono branco. O trono é branco, irmãos, não tem uma mácula de injustiça, não tem uma sujeirinha. Ele é totalmente santo, 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 santo. E diante da presença do trono, fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Tem uma pregação do Paul Washer, que é sobre o trono branco. Eu recomendo que vocês assistam. O Paul Washer, ele não tem muito sensação do tempo. As pregações dele são longas. Essa pregação do trono branco, se eu não me engano, tem 2 horas. Então, ele acho que aprendeu a discursar com o Fidel Castro, mas brincadeira, tá? Mas as pregações dele são longas, mas vale a pena você assistir. E ele fala, a terra e os céus, tudo fugiu, porque ninguém teve lugar, ninguém se achou lugar diante do trono branco, porque ele é santo e ninguém pode ficar diante dele. E todas as almas compareceram, todos os homens compareceram diante dele, vivos e mortos. E aí tem, né? O mar deu os mortos que nele haviam, a cova, o inferno, tudo. Deu tudo que estava nele e foram julgados. E aí, alguns foram condenados e outros foram ali. Um estava à direita e outro estava à esquerda. Os à esquerda foram condenados e à direita foram sentenciados. A sentença foi favorável, né? Deixa eu usar essa expressão. Uns tiveram sentença desfavorável, que estava à esquerda, e os que estavam à direita, a sentença favorável. Teve um amigo meu que ele diz o seguinte, olha, o caminho que você segue na vida te levará à presença de Deus. Qualquer caminho que você segue te leva à presença de Deus. Aí eu falei, que isso, Cláudio? Aí ele falou, o nome dele era Cláudio, mas não é o Cláudio aqui, o nosso amigo Cláudio aqui, é outro Cláudio, tá? Ele falou, é verdade, quer ver? Aí ele leu esse texto para mim, eu falei, tá, entendi. Quer dizer, todos os caminhos, tudo que você fizer na vida, o caminho que você seguir na sua vida vai te levar à presença de Deus. Só que um caminho vai te levar do lado direito de Deus e outro caminho vai te colocar ao lado esquerdo de Deus. Um caminho vai te levar à condenação eterna e outro caminho à salvação, à bem-aventurança eterna, tá? Após esse julgamento, todos aqueles que não tinham seu nome escrito no livro da vida serão lançados corpo e alma no lago de fogo. Os salvos passarão a eternidade, alma e corpo, juntamente com Deus, em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Irmãos, acabou aqui nossa aula, nossos slides. Então, 11h34. Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela. Eu sei que tem alguém falando aí. Eu já vou te deixar falar. Só um minutinho, tá bom? Pronto. Pode falar, irmão. Quem que estava falando comigo? Ninguém?
Ah, então tá bom. Mas alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer aproveitar para A falar? Luísa. Fala, irmã Luísa. Oi, Então, bom dia para bom você, para dia. todos. Bom dia. Eu gostaria de estar te perguntando a respeito sobre uma questão aqui que eu estou vendo, né? Inclusive na lição. Quando pergunta, todas as pessoas vão morrer? Por quê? Então, eu queria estar vendo com você assim, aonde eu poderia encontrar a respeito desse assunto na Bíblia, né? Porque nem todos vão passar pela morte, né? Eu sei. Aham, Mas o porquê, né? aham. Tá. Então, eu Irmã, queria ver. terminou a pergunta? Você ia falar mais alguma coisa? Sim, não, é só isso Só mesmo. isso. Tá. Então, assim, ó, deixa eu explicar e aí eu dou as referências bíblicas. Pode ser? Então, assim, ó, nem todos morreremos, tá? Nem todos morreremos. É aquilo que eu falei agora há pouco. Os que morreram ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos, assim que aqueles que morreram ressuscitar, todos nós, agora seremos um só, éramos dois grupos e agora somos um grupo só, tá? Mas aqueles que estavam vivos não vão morrer, eles vão ser só, eu estou falando agora no sentido, Jesus vem agora. Jesus ao céu se abrir agora. Eu estou vendo o Filho do Homem descendo sobre as nuvens com poder e grande glória. Estou vendo ali, ó. Brincadeira, não estou vendo nada, tá? Só estou dando exemplo. Só estou contando. Estou vendo ali. O que acontece? Os que morreram com Cristo ressuscitarão, né, a alma deles se reunirá ao corpo novamente. É um ato milagroso, poderoso de Deus. E assim que eles ressuscitarem, todos nós agora, os que morreram e ressuscitaram, e aqueles que estavam vivos, já, todos nós agora eram dois grupos, agora formamos um grupo só de vivos. Teremos o corpo transformado e subiremos para junto de Cristo, tá bom? Então, nem todos morrerão, tá? Nem todos morreremos. Eu falo morreremos, eu não sei, pode ser que eu morra, tá? Mas essa é a expressão que Paulo usa. Textos para isso. 1 Tessalonicenses 4, de 13, que foi o que nós lemos, mas tem outro aqui que eu vou procurar agora, porque eu não separei ele para falar para vocês, mas eu vou falar aqui, ó. Olha aqui, irmã, 1 Tessalonicenses 4, ó, versículo 16 e 17. Portanto, eu vou ler, tá? Portanto, o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, olha, os que ficarmos vivos. Veja que Paulo fala, nós os que ficarmos vivos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo achava que ele achava que Jesus, eles achavam ali no primeiro século que Jesus viria a qualquer momento. Eles não imaginavam que Jesus demoraria para voltar. Então ele achava que quando Cristo viesse, ele ainda estaria vivo. Por isso que ele fala, nós os que ficarmos vivos. Entendeu? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor. Tá? Então, aí, esse texto aí já fala disso. Deixa eu ver se eu encontro o outro texto aqui. Só um minutinho. Eu vou jogar, como eu não vou ter tempo para procurar aqui, eu vou encerrar aqui a gravação para eu poder minimizar minha tela aqui, tá? Mas vocês aguardem aí.